Posso fazer um comentário sobre essa pauta que a gente falou agora, que acho que é bem pertinente para os jovens e para os pais, na verdade, dos jovens que estão assistindo. Cara, isso que o Ives falou é impressionante como o esporte, né, acaba sendo uma ferramenta de não só de inclusão, mas como de personalidade de um ser humano, assim, né? Hoje a gente vive num mundo extremamente tecnológico, onde a gente enxerga crianças cada vez mais distantes do esporte, né? E quando eu falo que as crianças precisam estar inseridas no esporte, não é somente para se tornar um Neymar, um Messi, um Cristiano Ronaldo, né? Eu bato muito nessa tecla, onde o esporte, o Ives citou muito bem, ajudou ele a ser o ser humano que ele é hoje, me ajudou a ser o ser humano que eu tenho hoje, graças aos valores que o esporte proporciona para uma pessoa, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Responsabilidade, disciplina, Ética, ética, respeito, trabalho em equipe. né? Humildade, trabalho em equipe. Isso tudo para um jovem, independente se ele vai se tornar um Cristiano Ronaldo, um Neymar ou um Messi, isso vai preparar uma pessoa, uma criança, para a vida totalmente diferente do que se ele ficar jogando GTA, FIFA, entre outros. Nada contra. Eu acho que a evolução da vida está cada vez mais para esse caminho da tecnologia e tudo. Mas a prática coletiva do esporte te prepara para uma vida de uma forma diferente. Então, assim, eu falo muito para as minhas crianças lá no projeto Visão do Jogo. Se tiver a molecada assistindo, um beijão para todos. É que você precisa sim estar inserido no esporte e precisa sim também estar focado nos seus estudos, na sua família, nos seus amigos. Mas a importância da gente estar ali vivendo o esporte, com certeza, foi o maior, para mim, eu acredito que para o Ives também, foi o meu maior ganho. Hoje eu me considero uma pessoa super bem sucedida por conta das experiências que o esporte me proporcionou desde quando eu era jovem. Então eu acho que é interessante para aquela pessoa para aquele pai, para aquele responsável, para o avô, para a avó, para tio, para tia, que tem um sobrinho, que tem um filho, uma filha, um neto, que tá num horário ocioso em casa, cara, procura um esporte coletivo, procura um esporte para poder estar inserido com outras pessoas, estar aprendendo o que o esporte vai te ensinar e que com certeza o videogame, a internet, o smartphone não vai. Então, acho que fica um relato aí importante de uma experiência que a gente involuntariamente a gente viveu isso, né? E hoje nos ajuda a sermos as pessoas que a gente é hoje, né? Top. Deixa eu aproveitar, Alberoni. Eu vi aqui o. Tava olhando aqui na internet. Tem um site, né, que ele fala sobre os clubes que o atleta jogou. Aí nesse aqui, cara, é o Gol. Não sei se você conhece. Tá dizendo Barcelona, Bahia, mas Brescia na Itália. Não tá dizendo o Internacional de Milão. Por isso que quando eu li o seu currículo, eu falei, pô, como é que eu não botei aqui? Verdade do futebol, Aí, né? ó, tá aqui, ó. Se tu quiser ver, tá aqui, ó. Eu sei. Falei, cara, não pode, pô, tem que... Isso eu descobri depois também, cara, por incrível que pareça. Então você já chegou a ver isso, né? Então falei, então foi a falha minha. Inclusive o contrato que eu assinei, eu achei que fosse com a Inter, era um contrato com Brescia de empréstimo pra Inter. Ah, então o site está certo, ele Sim. colocou a Brescia, mas na verdade... Ah, agora eu achei que eles não tinham colocado... Não. Como é que foi essa transição, essa transferência minha pra Inter de Milão? Que eu descobri depois também, tá? Até porque se eu soubesse, cara. talvez eu teria ficado e subido pro profissional junto com o Wesley, com o Moraes, com todo mundo. Eu cheguei no último dia de assinatura de contrato. 30 de agosto, se não me engano, o último dia da janela no futebol italiano. Eu sentei numa mesa que ia daqui lá no final da... Isso lá. Isso lá na Itália. Eu com 18 anos, né? Sem ninguém. Minto, eu tava com uma representante brasileira que estava representando a empresa que estava me levando, mas que eu também não conhecia. Hoje é uma das maiores, ou a maior representante e agente mulher do mundo. Ela era o braço direito do falecido Mino Raiola.
que é a doutora Rafaela. Hoje ela é, se eu não me engano, a top mundo, tá? E ela estava me acompanhando, enfim, representando essa empresa. E eu assinei o contrato, sem saber, não lia, não entendia italiano, não tinha ainda tanto conhecimento, e assinei um monte de papel lá, achando que estava assinando em definitivo com a Inter de Milão, mas na verdade era um contrato de empréstimo, um contrato com o Brescia de empréstimo para a Inter de Milão. Guerdi, vou ser muito sincero, até hoje eu não sei direito como foi feita essa transição. Só sei que eu fui de graça, eu aceitei de graça, tá? Eu aceitei de graça aí pelo salário. Um salário de X, que quando eu fui receber o primeiro salário era Y. Lembra daquela história do A é A, B é B, preto é preto? Então aquilo ali já começou a ser uma coisa um pouco contraditória no que eu acredito como valor, como, né, criação. E aí ainda fiquei um ano, e aí depois eu descobri que eu não fui de graça, eu descobri que entraram 300 e poucos mil dólares, mais ou menos 1 milhão e pouco na conta do Vasco, Que sobre a minha isso, cara. transação, São coisas que acontecem no futebol que os bastidores não sabem, né? Teoricamente eu teria direito a 10% desse valor. Isso eu não entro muito no mérito, porque quando me chegou a proposta, eu aceitei de graça, né? A minha convicção de ir para um dos maiores times do mundo só pelo bom salário, eu aceitei. Então eu não entro nessa briga de que teve dinheiro na venda ou não, porque eu aceitei de graça. Mas a história do Brescia foi essa. Entrou o Brescia aí, que nem eu sabia também na Não, época. eu quando eu olhei o Brescia aqui, aí eu falei assim, cara, tem o Bahia, Avaí, Paraná, tem um clube de Portugal, tem diversos, né? Eu falei assim, vou falar dos clubes assim que eu conheço, tal, porque o Brescia eu conheço assim, sei que é da Itália, mas não acompanha. Quando você falou, eu falei, pô, não é possível que não tenha aqui nesse site. É o Internacional. Agora se explicou. Então o site está certo, mas é porque teve um É processo. porque eu era emprestado do Brescia para a Inter. Entendi. E você tinha quantos anos quando você foi para lá? 18. 18 anos. E com 18 anos tomar uma decisão é muito diferente do que você pensa hoje, né? Então, assim, você tem que ter ali uma base, seus pais, né, empresário. Na verdade, o que eu enxergo hoje, e é até interessante a gente entrar nesse assunto e nesse mérito, né? O futebol, como tudo na vida, ele sofre transformações, né? E na minha época, eram poucas as empresas especializadas de fato em gerenciamento de carreira, né? Eu acho que desenvolvimento de atleta, gerenciamento de carreira, a gente tinha o Reinaldo Pita, a gente tinha o Eduardo Duran, Você falava mais disso. né? Mas que eram empresários. A gente tinha um início de o Carlos Leite, que hoje é um gigante no futebol brasileiro, mas que na época ele ainda era um comerciante de carros. Os primeiros atletas dele, Léo Lima e o Souza, não existia hoje, não existia naquela época como existem hoje. Profissionais extremamente capacitados que saíram de outros mercados e trabalham com o futebol, com gerenciamento de carreira, com um produto, porque o atleta ele acaba sendo um produto quando você compra e vende. Você está falando de ser humano, mas tem o seu valor ali de compra e venda, né? E aí isso envolve muita coisa. Isso envolve estratégia, marketing, um monte de coisa. E uma pessoa ao lado do atleta para orientar e dizer o caminho certo a ser percorrido, né? Uma pessoa que entende do futebol, que entende de mercado, que entende de negócio, que entende de carreira. Hoje existe isso. Hoje as empresas têm psicólogos, nutricionistas, enfim, diversas funções que são necessárias. Naquela época eu não tinha, então eu não tive nenhuma pessoa ao meu lado que me orientasse a seguir e a tomar as decisões. Então, talvez eu tenha tomado uma decisão errada, sim, né? Por uma falta, talvez, de uma pessoa que pudesse me orientar da melhor forma. Também você podia ficar aqui, não dá certo, parar de jogar aqui. Eu... Então, assim, a gente nunca vai saber, né? Exato. E, Erdi, vou te falar, eu não me arrependo de nada. Conviveu em outro país, outra experiência. Eu não arrependo de nada que eu faço na minha vida. Eu falo muito isso. Eu acho que as escolhas, né, escrevem a sua história, né? Então, assim, as nossas tomadas de decisão, a gente vai ter
consequências, né? E eu enxergo na minha vida que as minhas tomadas de decisões, certas ou erradas, as que forem certas, ok, e as que forem erradas eu absorvo e aprendo para que eu não cometa o mesmo erro na frente, né? Hoje eu tenho essa cabeça. Na minha época de atleta, talvez faltou um pouco desse amadurecimento. Jovem. Mas muito jovem, sem uma orientação de um profissional que entenda da coisa, porque também era um pouco precoce, né? Mas é isso, é aprendizado.